6, 6, 5. Erro crítico. Bem-vindos, senhores. Estamos aí mais um episódio numerado, né? Número 17. Número 17. Eu não acreditava que a gente chegaria tão longe. Pode ser que não faça o 18, mas até o 17 nós chegamos. O 17 vai ter. Adilson, como é que você tá? Tô bem, cara. Tô bem. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no 24, né, cara? Pra fechar um ano de podcast assim, né? Mais ou menos. É, mais ou menos, né? Já que a gente não tá publicando da forma correta, mas a culpa é de vocês que não estão dando o apoio devido pra gente. Mas tá tranquilo, se vocês tivessem, sei lá, com 3, 4 milhões de acessos no YouTube, a gente não tava nem mais trabalhando, não tava vivendo de fazer isso pra vocês. Isso teria obrigado a gente a ficar fazendo isso todo dia, né? A gente estaria fazendo todos os dias. Não concordo. Não concorda, João? Não vou fazer essa porra aqui todo dia, não. Entendeu? O João gosta, ele sente falta, ele dá uma de durão assim, mas ele sente falta. E você, João, como é que você tá, cara? Com fome. É verdade, o João tá com fome, que ele não almoçou. A gente vai pedir uma pizza, João, pra você matar legal, sua fome daqui a pouco. O João não almoçou, galera, e são 8 horas da noite, a gente tá aqui gravando e o João não comeu nada até agora. E a gente vai comer só depois que acabar isso aqui. Bom. É praticamente uma tortura isso. Não é adversário. Não, e assim, se não gravar direitinho... Se não gravar direito, a gente faz de novo e você vai comer só depois da segunda tomada. Grava, depois você come. Pô, eu tô com fome. Eu também tô bem. Você tá bem? Tô tranquilo, tá de Faz boa. tipo uma auto-pergunta assim, e aí? E você tá bem? Cara, eu tô bem, tô tranquilo, é isso aí. Legal. Bom, o tema de hoje é Goonies. É um clássico... É um clássico dos anos 80, né, Dos anos 80. Bem a nossa cara aí. Acredito que assim, se qualquer pessoa pegar pra dar uma olhadinha na ficha técnica do filme, que você vai tratar do top de Hollywood. Pelo menos nessa vertente de fantasia, aventuras, etc, né? É um filme dos anos 80, a gente acabou de falar de Volta pro Futuro, que também vem aí nos 80 e 90. E é difícil pra gente não falar desse período, né? Geralmente, se a gente der uma olhada lá em todos os episódios, a gente sempre acaba voltando pros anos 80 e anos 90. Anos 80 e anos 90. O legal é dizer pra vocês que estão fazendo filmes agora de sucesso, não se sintam desprivilegiados. Se vocês virarem um clássico, se a gente estivesse falando ainda, a gente faz. Eu acho que assim, na verdade as pessoas poderiam usar o erro crítico, né, João, como uma ferramenta de motivação. O que eu tenho que fazer pra esses caras falarem de mim? Né? Um dia. Mas o que você falou, Ciro, é verdade. A galera que fez o Goonies, né, o Goonies é dirigido pelo Richard Donner, que já era na época um diretor bastante conceituado. Já era foda. Já tinha feito pelo menos 2 grandes sucessos, que é o Profecia e o Superman. Fez 2 Superman, né? Na verdade o segundo teve um probleminha, porque assim, a versão que saiu no cinema não foi dele. Acho que a gente até comentou isso quando a gente falou de Volta pro Futuro. O Superman foi um dos primeiros filmes que foram gravados 1 e o 2 meio que em paralelo. Isso. Só que aí, quando saiu o primeiro, eles estavam na pós-produção do segundo, e houve uma briga entre o Richard Donner e a Warner, e aí acabaram demitindo o cara e chamaram outra pessoa pra acabar o Superman 2. Aí fizeram uma ou 2 cenas e mudaram um pouquinho a história. Aí anos depois, se eu não me engano, já em 2000, nos anos 2000, a Warner lançou finalmente Superman 2, a versão do Richard Donner. Que é melhor do que o original. É bem mais legal. Bom, então o Richard Donner dirige, a gente tem como produtor executivo e o cara que bolou a história, o Steven Spielberg. Acho que meio que dispensa apresentações. A gente vai tratar com mais calma deles, né? Spielberg é Spielberg, né? Exato. E já era nessa época. Acho que provavelmente o diretor mais famoso do mundo de todos os tempos. Deve ser, cara. Ele é o único diretor que figura com 5 filmes, parece, entre os 100 maiores filmes da história de Hollywood. Fraco. Tem vários caras bastante conhecidos, né? Tem o do Psicose, o Hitchcock, muito conhecido, né? Coppola, Scorsese, o Woody Allen, Kubrick, mas acho que Spielberg pelo tipo de filme que ele faz, que atinge um público maior, mais família. É mais blockbuster. Vamos lembrar que o Tubarão é conhecido como o primeiro blockbuster da história. É dele, né, e cara? É dele. Então, assim, ele realmente é um cara da explosão. Não precisa nem comentar, né? O cara é o cara, né, velho? E ele já era, na época do Goonies, ele já era quem ele era. Então ele bolou a história e foi produtor executivo do filme. filme. Aí ele entregou essa história na mão de um outro cara que era
bem meia boca, que é o Chris Columbus. Eu gosto desse cara aí. Esse cara também é bom. Esse cara fez o roteiro dos Goonies. Então, assim, ele já foi bom. Já foi bom. Mas assim, com esse time, cara, esse Dream Team aí da aventura, né? E da fantasia. É difícil errar, né, cara? É difícil errar. O Goonies deu sorte aí de ter um time classe A aí por trás das câmeras, né? Exato. Fudido. Eu queria abordar um pouco nesse vídeo elementos que a gente gosta dessas ficções, assim, ficções de aventura dos anos 80, que a gente acha bacana, que a gente acha que é uma receita para o sucesso, que a gente gosta de ver em filmes, e coisas que hoje em dia a gente sente falta, que hoje não vê mais. E coisas que hoje tem e que talvez a gente... Ou não sei se a gente pode colocar que funcionaria naquela época ou não funcionaria naquela época. Vocês podem dar exemplos de outros filmes também. Tá complexo. Tá complexo. A gente não ensaiou pra isso, né? Então, cara, eu acho que assim, a primeira coisa é que os anos 80, a gente já falou bastante disso, mas esse tipo de filme, e o Goonies vem na esteira de alguns filmes, né? Eles até citam, fazem algumas piadinhas ao longo do filme de outros sucessos de aventura. Eles falam, por exemplo, do Gremlins, que era produzido também pelo Spielberg, mas do Joe Dante, que é outro diretor. É um filme que veio na esteira. Já tinha ET nessa época, o ET que é de 82, o Goonies é de 85. E tiveram vários filmes aí. Teve o História Sem Fim, teve A Lenda com Tom Cruise, teve Labirinto, teve Willow. Assim, são vários filmes que abordam essa questão fantástica / aventura / protagonistas crianças ou adolescentes e coisas do tipo. O Spielberg fez muito, né? O Conte Comigo, que é uma história mais séria, mas era com um elenco de crianças. Era uma coisa meio que padrão da época, né, cara? Os filmes de aventuras dessa época, eles preferiam abordar um clima mais leve. Diferente de hoje em dia que você vai pegar uma aventura, vou dar um exemplo, tipo Logan, por exemplo. É um filme de aventura. Só que, mano, é um filme denso, é um filme pesado, é um filme pra 18 anos, que é hoje a tendência do mercado. E naquela época isso não funcionava. Não, é esse tipo de filme de garotada que é simplesmente uma garotada do colégio. Hoje em dia a garotada é tudo super. Tipo assim, tem um moleque que é bruxo, um moleque que é filho do semideus, filho não sei o quê. Tipo, não tem os moleques da escola. Tem uns caras normais, se identifica, né? sabe? É verdade. A molecada tudo pira. Hoje em dia todo mundo quer ir pra Hogwarts. Como é? É isso o nome da escola? Hogwarts. Tipo, nessa época você assistia Conte Comigo, você assistia Goonies. Apesar de ser fantasioso, você se identificava mais. Porque fala, pô, esse moleque é um cara que nem eu, que tem uma bike, que achou um troço que era do museu no sótão dele, porque o pai dele trabalhava, ele é prefeito, né, não sei o quê. Hoje em dia não, hoje em dia assim, o moleque é tudo super, ele é o escolhido, ele tem os amigos que é tudo foda. Se não tem o moleque que nasceu, cresceu, tinha problema, o pai saiu de casa, nunca mais voltou, só comprou cigarro. No Conte Comigo, por exemplo, é assim, é uma molecada normal. Uma parada muito séria, né? E acontece uma coisa que tira eles do dia ali. Alguma coisa obriga eles a levar a aventura, que é o caso do Goonies. O que obriga eles a aventura não é nem o fato de achar um mapa, porque se eles tivessem achado um mapa numa situação normal, ninguém teria saído de casa. Ou talvez eles teriam feito ali alguma coisa, quando desse o primeiro probleminha mais sério, eles teriam voltado. Por mais que tenha essa fantasia aventuresca e tal, no final das contas tem essa pegada de tentar deixar mais próximo da realidade. Tipo você criar personagens críveis, como o João falou, que a plateia consegue se identificar, que não precisa ser super poderosos ou super especiais. Talvez o João matou a charada. A pegada é que era mais realista e você conseguia se identificar. Hoje em dia, esses filmes de aventura são sempre muito, né? Super over. Talvez hoje esse tipo de fantasia já não pegue, né? Indo pra sua segunda parte da pergunta. E o que hoje é diferente e tal. Talvez hoje a galera não entenda isso aí, eu não acho graça nisso. Eles querem ver mesmo o filho do Deus, não sei das quantas, que tem poder, que atravessa a parede e tudo mais. Eu tenho uma análise que, assim, algumas coisas realmente eu acredito que não funcionem mais pra essa juventude de hoje em dia. Existe uma inocência no Goonies que hoje em dia não funciona mais no cinema, nem mesmo pra criança. Não porque as crianças mudaram, né? Por exemplo, as crianças do Goonies, que são crianças
são crianças. Hoje em dia quase não tem mais, né? Porque todo mundo começa a andar e já acha que é pré-adolescente e já quer fazer coisas de quase adulto, né? Então, não existe a infância. E esse tipo de filme retratava a infância, né? Tanto que os vilões do Conta Comigo eram os adolescentes. Sim. Porque os personagens principais, né, os protagonistas da história, eram as crianças. Exato. Existe uma inocência que hoje em dia talvez não seja mais crível, né? O irmão mais velho e as meninas têm 16 anos. Enquanto as crianças são crianças. Os meninos devem ter 12, 13 anos nessa faixa. Por aí. Mano, hoje em dia, se você pegar uma adolescente aqui do Brasil de 16 anos, cara, mano, é perigoso. Essa menina tá com 2 filhos, não é nenhum, é 2 filhos. Imitando a Anitta, velho, rebolando, quicando no chão, até lá embaixo, pra poder ver se um monte de cara tá olhando pra ela. Mudou. E no Goonies você tem a menina que é a bonitinha, que ela é uma menina disputada. A menina não deu um beijo no cara. Tipo, ela acha um absurdo o cara olhar pras pernas dela. Na verdade, no filme mostra até que esse cara que... Ele não chega a ser um vilão, porque ele só tá ali, um coadjuvante, né? Ele não chega a ser vilão. Mas tem uma hora que ele tá com os amigos dele ali e os caras perguntam, até que ponto você chegou com ela? Ele falou assim, não, eu não fiz nada ainda, a gente só se beijou, mas ainda. Então assim, até esse cara que deveria ser o malandrão, ainda tá distante da putaria, né, cara? Exato. E outra, ele inventou um beijo. Hoje em dia, quando você sai desse nicho e tenta trazer pra uma coisa mais realista, você entra mais naqueles filmes de adolescentes, tipo American Pie, etc., onde você parte pra uma comédia de apelação sexual. É isso aí. Né? Que os anos 80 tinha isso também, né? Tinha também. Tinha. Mas uma coisa não impedia... Não, porque as crianças de 10 anos naquela época pensavam em outra coisa. A gente queria jogar Atari, né, cara? E ir pra rua jogar bola e tal. Nessa idade, quando eu assisti Goonies, eu saí procurando coisas encostadas e velhas na casa dos meus avós pra ver se tinha alguma parada louca algum tesouro de algum pirata. Entendeu? E talvez tenha até essa questão cultural, além das crianças terem mudado, por exemplo, essa inocência tinha muito a ver com a informação. Por exemplo, no filme dos Goonies e nesses filmes dos anos 80, tudo que se falava virava meio que uma lenda, um mito na própria história. Por quê? Porque as crianças eram mais inocentes, a informação não era tão... Hoje em dia, vamos imaginar o Goonies hoje em dia. Os moleques entram na internet e iam falar, o Willy era um pirata que morreu não sei aonde, acabou. Sim. Não dá mais espaço pro fantasioso, pra criança bolar o que tá acontecendo, o que será que é. Essa parte lúdica, a internet destruiu isso. O celular na mão de todo moleque destruiu isso. O super videogame destruiu isso, né? Na época dos Goonies, se você tinha que pesquisar alguma coisa, você tinha 2 opções, basicamente. Você ia na biblioteca, ou você ia na casa daquele seu amigo bem de vida que ele tinha comprado, que a mãe dele tinha comprado uma Barça. Isso aí. Ou você perguntava pra alguém mais velho, né? Duvido que uma criança chegava em frente ao espelho e falava Candyman 3 vezes quando a gente era moleque. É verdade. Era pau, tá ligado? É isso aí. Porque você não sabia se aquilo puta. Então primeiro a gente falou da inocência, né, que mudou. O clima, né? O clima, que é diferente por conta até da inocência, assim. A gente falou dessa questão da informação, né? A tradição oral se perdeu, não é mais o que alguém te contou, é o que você pesquisou e descobriu por conta própria. Isso. Né? Com fontes duvidosas. Isso, assim, até com fontes quando duvidosas. Quando a gente ia na biblioteca, você saía de lá com uma certeza, porque é um livro. Hoje em dia tem tanta gente escrevendo coisas, fazendo podcast vagabundo. Vagabundo, lixo. Tipo nós. Porcaria, tipo nós, assim, velho, que as pessoas ouvem e falam, caraca! É por isso que a gente sempre avisa nos nossos podcasts. Se você achou que a gente falou alguma coisa bem legal, pesquisa antes de tomar aquilo como verdade. Por exemplo, se pegar alguém que não assistiu Goonies, que não vai assistir, mas vê o podcast e a gente fala Goonies é baseado numa história real, vai acreditar. Vai acreditar, exatamente. Vai ter, nossa, as crianças foram atrás de um navio pirata. A gente fala de filme, história em quadrinhos, é uma coisa irrelevante pro mundo, a existência ou não disso aqui. Mas tem gente que leva a sério, por exemplo, que atores falam sobre política, que não são caras, né? Não, e nem atores, assim, ó, daqui a pouco o cara criou um canal no YouTube, tipo esse nosso aqui. E fala de política. Aí ele vai falar assim, cara, vote nesse cara, porque que esse é cara, legal. Pronto, já levou uma legião. O que eu queria dizer do Goonies e tal, é que, perdeu, foi o que você falou, perdeu o clima. Por vários motivos, a gente vai poder falar aqui a noite toda de motivos do porquê que isso não funciona. O Stranger Things, por exemplo, ele, diferente do Goonies, ele já é um enlatado ou uma criação
criada para o saudosista dos anos 80, dos anos Isso aí, 80. isso. Ele não é consumido mais pela criança. Não, claro que não. Ele Por é quê? consumido pra gente. Pra gente, pela gente. porque, volta naquilo que a gente disse, essas crianças hoje não se interessam por esse tipo de Então. coisa, por quê? Porque isso é tão distante da realidade deles, cara. Mas essa é a realidade deles, esse que é o problema, né? Tipo, não vai receber a cartinha da escola. Não vai receber a cartinha da escola, isso aí. tá ligado? Não, você tem que ir na escola, tem problemas, os pais do menino eles estão perdendo a casa, porque De todos vão ser eles, despejados. porque os caras vão ser despejados. É tipo, Vida real. isso real, pode né, acontecer na sua vida. Receber a cartinha da escola, não Pra vai virar um bruxo, Não né? vai rolar. Assim, também não podemos ir porque o Goonies não é um retrato da infância dos 80. Por quê? Não, Porque é uma não. história de aventura Sim, onde tinha um sim. pirata, um navio, Tesouro e tal. blá blá blá. É. Mas tinha o pano de fundo dos personagens, eram personagens críveis, né? Diferente de hoje em dia, que são personagens que não são críveis. E não funciona mais porque hoje as pessoas não vão mais se identificar. Quando a gente era pequeno, a gente tinha... Pô, era muito legal você brincar na rua e se esconder numa casa que tava meio abandonada e você ficar com aquela história, a casa é mal assombrada, e aqui tem fantasma, tem sempre o homem do saco, a mulher dos gatos, sempre tem umas histórias. Hoje em dia as crianças não têm mínima interesse nisso. Vocês acham que a cultura pop mudou pelo público ou o público mudou a cultura pop? Eu acho que a cultura pop é um reflexo da sociedade. Então eu acho que assim, a sociedade mudou e a cultura pop Teve se que atualizou. adaptar. É. Então, mas- Porque senão iam parar de consumir. É, Então, mas o pode quanto vários tipos de influências e identidades e políticas alteram devagar a cultura pop e a cultura pop influencia na sociedade. É óbvio que é um ciclo. É óbvio que assim, o que a mídia fala influencia na sociedade. Isso é fato. Mas assim, por que a mídia fala aquilo? Eu acho que talvez seja isso a pergunta do João. O que começou, né? Qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é uma mudança social. Por quê? Porque a sociedade é maior do que a cultura pop. A cultura pop é só um reflexo. Você tá dizendo que assim, se até hoje, ao invés de fazer Harry Potter, estariam fazendo Goonies ainda, o cinema tinha acabado? É isso? Eu acho que o cinema não seria o que é hoje. Com certeza. Não teria tanto público quanto é hoje, porque assim, pra mim, a cultura pop é um produto e você tem a demanda. Você vai fazer o que o teu público quer. É uma E vou pergunta repetir. difícil de É difícil, responder, né? mas assim, ó, eu tenho certeza que a cultura pop influencia na sociedade. Isso é fato. Negar isso é negar que a TV manipula, e a gente sabe que é. Mas no final, pra mim, se eu tivesse falado assim, mas quem começou? Eu acho que a sociedade mudou. Porque se não tivesse cultura pop, a sociedade teria mudado igual. Eu tenho um pouco de resistência à sua teoria. Eu acho que assim, inicialmente, um grupo de pessoas acredita que a sociedade tem que caminhar para um lado, não um Illuminati ou qualquer coisa assim. Isso que você tá falando. Não um Illuminati. Mas assim, Mas é um assunto beleza. bem Muito- complexo, muito bem longe do complexo. Goonies, né? É, bem longe do Goonies. Tá longe. Tá bem longe. Onde acho tá o que assim- pirata nessa história? Assim, uma coisa pelo menos é consenso. Mudou. Essa fórmula não funciona mais. E a fórmula que a gente tem hoje dificilmente funcionaria lá atrás. Por quê? Porque a galera era mais inocente e queria alguma coisa que, como o João disse lá no começo, que ela pudesse se identificar. Eu acho que essa é a grande verdade. a grande sacada. Então continuem ouvindo a gente no podcast. É isso aí. Assinem nosso feed, assinem o nosso canal, favoritem a gente, dê joinha. Coloca no sininho. Coloca o sininho. E bora lá, gente, bora lá. Distribui pros amiguinhos. Compartilha Passa nos pros amiguinhos. põe no Facebook, E dá uma olhada no www.riocritico.com.br. E lembra, se por acaso vocês quiserem muitos vídeos e muitos áudios nossos e tal, e achar que a gente posta pouco, chega no 1 milhão, começa a fazer. Permite a gente parar de trabalhar. Ou seja, tá vendo que a culpa é de vocês, e não vocês, a cara, preguiça não nossa. Não preguiça nossa. Nessa história aí de quem influencia o quê, eu posso deixar muito claro que isso não vai influenciar em nada. Eu não vou ficar fazendo essa porra aqui todo dia. Então, isso até você não começar a ganhar o dobro do que você ganha programando. Aí você vai falar, até que fazer podcast é legal, né, cara? Eu levo Todo mundo tem seu preço, né? lógico. Todo mundo tem, se por acaso a gente conseguir ganhar dinheiro com isso, a gente começa a fazer todo dia. É isso aí. Mas Bom, beleza, então vamos pro galera. áudio, Vamos pro áudio. beleza? Beleza, falou. E vamos pegar a pizza do João. Pegar a tô com pizza do João. Então falou, galera.